Hoje irei apresentar para vocês um excelente plugin Pageme and Site Enhancements ASE. Este plugin oferece várias funcionalidades interessantes que a gente encontra em vários outros plugins. Com este plugin você pode modificar a ordem dos itens no painel de admin, modificar o URL de login padrão do seu site, duplicar páginas e postagens, substituir imagens, modificar a ordem das suas páginas, limpar o painel do WordPress, desativar a barra de admin, adicionar códigos CSS customizados e muito mais. Eu deixei na descrição do vídeo um timestamp com os minutos onde eu explico cada opção desse plugin. A primeira opção que nós veremos é a de gerenciamento de conteúdo. Nela temos a duplicação de conteúdo. O que isso faz? Por padrão, quando nós viemos em páginas, quando você passa o mouse aqui por cima, você pode ver que não tem nenhuma opção de duplicar o conteúdo. Só tem do elemento e de um plugin de cache que eu estou utilizando. Essas outras aqui são padrões. Quando você vem aqui em ferramentas, em aprimoramentos, em gerenciamento de conteúdo, você ativa a duplicação de conteúdo, você salva. Quando você vier em páginas novamente, vai aparecer uma opção Duplicate. Quando você clica nessa opção, automaticamente ele já cria uma cópia da página. Você só precisa entrar nela e modificar o título. No caso, eu colocaria aqui sobre, por exemplo. Você pode ver que até o slug aqui, a URL dela vai mudar automaticamente. Você clica aqui em publicar e já mudou. Quando você vem em páginas, está aqui. A outra opção que nós temos é a ordenação de conteúdo. Com esta opção, você poderá definir qual a ordem dos conteúdos na página de uma forma muito mais simples. Por exemplo, quando você ativa ela, você clica em expandir e você seleciona páginas, você salva e quando você vier em páginas, vai aparecer uma nova opção Order, de ordenação. Nesse caso aqui, por padrão, as páginas estão como contato, home e sobre. Eu posso vir em Order e como eu posso editar a página home com mais frequência, eu gostaria de colocar ela em primeiro, por exemplo. Feito isso, já foi atualizado, eu venho em páginas e ela vai estar aqui. Outra opção interessante que nós temos é a de substituição de mídia. Com ela, nós podemos substituir uma imagem, por exemplo, mantendo o mesmo ID, a mesma data de publicação e o mesmo nome do arquivo, sem que o link seja quebrado dessa imagem. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu ativo essa opção, clico em salvar, aqui no meu site, por padrão, eu tenho essa página inicial, que tem essa imagem aqui. Quando eu clico com o botão direito e abro, a imagem é uma nova guia, e você pode ver que o URL dela é esse aqui. Só que se eu quiser substituir essa imagem por uma nova, mas sem quebrar o URL dela ou sem quebrar o ID, por padrão eu não consigo fazer isso de uma forma fácil. Com essa opção ativada, já facilita essa modificação. E para modificar, você pode vir em mídia, tá aqui a imagem que eu fiz o upload. Ela está no arquivo PNG, o nome dela é logo.png. Você pode vir em editar mais detalhes e vai ser liberado essa opção aqui, Replace Media. Você seleciona, clica em Select New Media File, você clica em Selecionar arquivos e você seleciona a imagem que você quer fazer a substituição. Nesse caso aqui é a mesma, praticamente só com um background diferente. Você pode ver que o nome também é diferente, é logo underline 2. A outra é logo.png. Eu clico em abrir e clico em Perform Replacement. Feito isso, eu clico em atualizar e quando eu voltar aqui em mídia, aquela imagem anterior já sumiu e está nova. Quando eu for no meu site e eu atualizar, a imagem vai estar aqui. E quando nós formos ver na URL padrão, quando eu atualizar, é a mesma URL, porém com a imagem nova. Com a opção de envio de arquivos .svg ativada, você pode definir quais funções no seu site têm a permissão de enviar arquivos .svg. Nesse caso, por exemplo, eu posso deixar somente pessoas, usuários que têm a permissão de administrador fazerem esse upload. AVIF Upload é a opção que te permite fazer o upload de arquivos .avif. Outra opção que nós temos é a de ativar links permanentes externos. E o que essa opção faz na prática? Você ativa essa opção e clica em páginas, você vai salvar alterações. Quando você vier em páginas agora e vier na página contato, por exemplo, vai aparecer essa opção. Com essa opção, você pode modificar o link permanente da página em si. Vamos supor que você queira modificar esse link permanente. Você vem aqui, eu vou copiar o mesmo link do meu site, eu vou apagar, colar aqui e vou clicar em atualizar.
você vai ver que mudou o link permanente. E se eu apagar aqui e deixar vazio, volta o link permanente anterior. Isso é interessante para quê? Quando eu colocar esse link aqui, se eu apago isso aqui e vou em atualizar, quando eu acessar o link anterior, que era esse aqui, eu vou ser redirecionado para a página principal. Se eu remover esse link permanente aqui e clicar em atualizar, o link permanente padrão anterior volta, eu atualizo a página e quando eu clicar aqui em contato, eu vou para a página de contato anterior. No caso, o link que eu adicionei naquela página de contato era para o meu próprio site. Mas se você quiser fazer isso para outro site, é interessante você ativar essa opção, que aí vai ser adicionado um atributo na tag do A, que é o do link, anchor tag, e com esse atributo target underline blank, que aí vai fazer com que o link abra em uma nova página. E isso é interessante tanto para SEO quanto para segurança do seu site também. Também temos a opção de permitir que itens do menu de navegação que sejam personalizados abram em uma nova aba quando o usuário clicar. Então, quando você ativar essa opção, você clica em salvar. Quando você vem em aparência e vem em menus, você seleciona o menu que você quer, você vem em links personalizados, aqui você adiciona o link, você coloca o nome do link, que é o link personalizado. Quando você adiciona ao menu, quando você clica nessa seta para baixo, aparece essa nova opção: abrir o link em uma nova aba com esse seguinte atributo. Se essa opção aqui não tiver ativada, salvar o menu, quando você vem aqui no site, você clica em abrir o wordpress.org, o site é aberto na mesma página. Então o usuário sai do seu site diretamente para o site em questão. Se você ativar essa opção aqui, quando o usuário clicar em abrir o wordpress.org, o site em questão é aberto em uma nova página. E a última opção na categoria de gerenciamento de conteúdo é autopublicar posts com agendamento perdido. Eu não trabalho com posts, com agendamento de posts, mas se você faz isso, você pode ativar essa opção e sempre que alguma postagem estiver marcada com a tag agendamento perdido, esse seu post será publicado automaticamente sempre que o site for visitado. Na categoria interface do administrador, na primeira opção limpar a barra de administração, nós podemos marcar e definir quais elementos na barra de administrador nós queremos não mostrar. Como você pode ver no momento, todos os ícones por padrão estão aparecendo. Se eu clicar em remover o logotipo do WordPress, eu clico em salvar, você vê que agora ele sumiu. E eu posso fazer isso para todas as opções. Quando eu salvo e atualizo, foi removido praticamente tudo. Esses dois aqui são de plugins. Essa outra opção também é interessante, ocultar avisos do administrador. Por exemplo, se eu venho aqui na página inicial, você pode ver que tem uma notificação aqui do Elementor. E quanto mais plugins você utiliza, maiores são as chances de aparecer muitas notificações aqui, que acaba poluindo aqui sua interface. Então, se você pode vir em ferramentas, aprimoramentos, interface do administrador, você ativa essa opção. Quando você fizer isso, a notificação já vai sumir. Mas se você por algum acaso quiser ver as notificações, você poderá ter acesso a elas clicando aqui. Outra opção similar é a desativar widgets do painel. Por padrão, quando você acessa o painel, você vê todas essas notificações e esses blocos aqui. Você pode vir em opções da tela e desativar todos, mas se você ativar essa opção, você pode expandir aqui e simplesmente desativar absolutamente tudo. E quando você adicionar algum outro novo plugin que adicionar outro bloco lá no painel, você pode vir aqui e marcar para desativar também. Quando você clica em salvar alterações, você vem em painel e não vai ter mais nada aqui. Você inclusive não conseguirá nem ativar novamente clicando em opções de tela. Você tem também a opção de ocultar a barra de administração por completo. Então se você marca aqui, você pode até escolher qual cargo que você quer que não apareça a barra de administração. Então vamos supor que eu quero que apareça somente para administradores. Eu seleciono o restante e salvo. Se eu não quiser que apareça para ninguém, eu clico em administrador também
Quando eu salvar e for no site, eu atualizo a página e subo a barra de administrador. Em menu de administração mais amplo, se você ativar ela, você pode definir a largura. Por padrão é 160 pixels, que é essa largura aqui. Você pode colocar, por exemplo, 260. Quando você salvar, vai aumentar aqui. E essa outra opção também é muito interessante. Ela é ainda mais útil se você estiver administrando ou utilizando um site que tem muitos plugins. Quanto mais plugins tiver ou custom post types, acaba que aumentando muito essa sidebar aqui com as opções. Então, se você selecionar a opção organizador do menu de administrador, você pode ordenar a posição dos itens nessa sidebar aqui. Então, geralmente você coloca em primeiro o que você mais modifica. No caso o meu seria páginas. E quando você organizar da forma que você prefere, é só você clicar em salvar alteração e automaticamente vai estar modificada aqui a ordem dos itens. Essa opção Show Custom Taxonomy Filters também é interessante. Se você não tiver ela ativada, quando você vai aqui em um Custom Post Type, por exemplo, se este Custom Post Type tiver taxonomies, que são uma espécie de tag, por exemplo, em produtos aqui, eu tenho 3 taxonomies, tag do produto, marca e cor. Quando eu estou aqui nos produtos, eu só consigo filtrar os produtos por data. Mas se eu for aqui em ferramentas aprimoramentos e ativar Show Custom Taxonomy Filters, quando eu salvo e venho aqui em produtos, ele libera opções de filtro com base nas taxonomies que tem aqui do produto. Então eu tenho duas registradas aqui em tag do produto. Então eu posso filtrar os produtos por novo ou usado. Se eu colocar aqui novo, por exemplo, só vai aparecer o produto 1, porque ele tem a taxonomy novo. Se eu vier aqui, se eu abrir o produto, você pode ver que está aqui, ó, novo, tem a marca e tem a cor. Todas as opções de taxonomies que você tiver aqui registrado no Custom Post Types vão aparecer aqui e você vai poder ordenar, ou melhor, vai poder filtrar com base nessas taxonomies. Aprimorar tabelas de lista. Quando você marca essa opção, você tem algumas outras que você pode ativar. Mas o que essa opção faz? Ó, vamos vir aqui em páginas e é dessa forma que as páginas aparecem. Só tem aqui o título, o autor e a data. Se eu voltar aqui e ativar essa opção, aprimorar tabelas de lista, se eu clicar em expandir, eu posso marcar o que eu quero que apareça naquela página. Então, mostrar a coluna de imagem em destaque, mostrar a coluna de trecho, mostrar uma coluna com o ID das páginas e algumas outras que eu vou ativar tudo uma vez para vocês verem. Quando nós voltarmos aqui em páginas, vai ter a imagem, vai ter a coluna do ID. Em produtos aqui é a mesma coisa. Aparece a imagem do produto, aparece o ID. Se você vier em posts, tem também a imagem, tem um ID aqui, categoria. Recentemente, o pessoal que desenvolveu esse plugin também adicionou essa opção. Various Admin UI Enhancements. Quando você ativa, tem duas opções. A primeira é a biblioteca de mídia com rolagem infinita. Então, quando você marca isso aqui, se você vier em mídia e tiver muitas imagens aqui, quando você for descendo, ao invés de você ir clicando página 1, página 2, as imagens vão carregando infinitamente, enquanto você rola para baixo. Outra opção também é exibir primeiro os plugins ativos. Então, quando você vem aqui em plugins, se eu desativar, por exemplo, o editor clássico, o plugin, mesmo desativado, ele continua na segunda posição aqui. Se eu voltar aqui e clicar em exibir primeiro os plugins ativos, quando eu salvar as alterações e eu vier em plugins, ele vai ser enviado lá para baixo porque ele está desativado. Se eu clicar em ativar, ele volta para a posição normal dele. E para finalizar as opções dessa categoria, tem essa última opção que é texto personalizado do rodapé do administrador. Isso aqui é algo muito simples mesmo. Quando você clicar aqui em painel, você pode ver que tem esse texto. Obrigado por criar com WordPress. Então você pode alterar ele se você quiser. Você clica em ativar a opção e você digita aqui. E no lado direito você pode adicionar outra coisa também. Quando você clicar em salvar e voltar aqui na página,
vai ter mudado aqui. Hello World nos dois lados. Não vejo muita utilidade para isso, mas se você for vender um site para algum cliente, você quiser colocar algum mensagem de copyright, alguma coisa assim, ou algum tipo de informação curta, aí vai de você. Agora entramos na terceira categoria, logar, deslogar. Primeira opção é alterar o URL de login. Como vocês sabem, a URL de login padrão do WordPress é /wp-login.php ou wp-admin.php. E é interessante você modificar essa URL, porque muitos bots, eles procuram por essa URL quando querem fazer ataque de força bruta, ficar colocando vários usuários e senhas. Então, dificultar isso aqui é uma boa prática. Mas aí você coloca alguma coisa difícil que não seja óbvio. Por exemplo, se você clicar em salvar, quando você for tentar abrir essa URL, vai para a sua página de erro, página não encontrada. Mas se você colocar o URL que você modificou lá, aí vai para a página correta, que é a de login. Tipo de ID de login. Se você quiser também, você pode restringir a forma que o usuário entra no seu site. Você pode colocar para eles conseguirem entrar somente com o usuário, nome de usuário, ou somente com o endereço de e-mail. Dependendo de como essas informações são mostradas no seu site, você pode querer optar por selecionar somente o endereço de e-mail, por exemplo. Identidade do site na página de login. Por padrão, a página de login tem a URL tem o ícone do WordPress. Mas se você vir aqui em configurações e em geral, você pode vir escolher um ícone para o seu site. Você seleciona o ícone, que vai ficar no favicon também. Você clica em salvar alterações. Quando você vem em ferramentas e aprimoramentos, na terceira opção, se você marcar essa opção de identidade do site na página de login, quando você atualizar a página, vai aparecer a logo do seu site. A opção de menu logar/deslogar, quando ela está ativada e você clica em salvar, se você vier em aparência, em menus, ela vai aparecer aqui embaixo, login, logout. Você pode selecionar a opção de login e a opção de logout e adicionar ao menu. Ela foi adicionada ao menu, quando eu clico em salvar menu, eu venho aqui no site, por padrão, não tinha essas opções. Quando eu atualizo a página, como eu estou logado na minha conta, está aparecendo logout. Se eu clicar aqui, vai para a página de login. Se eu voltar no site, vai aparecer aqui, login. Quando eu clicar em login, eu vou para a página de login e posso acessar o site. Coluna de último login. Quando você acessa a página de usuários, não tem nenhuma coluna indicando qual foi o último login que o usuário fez. Se você ativar essa opção e salvar, quando você vier em usuários, vai ter essa coluna último login com a data que o usuário fez o último login. Redirecionar após logar. Se você ativar essa opção, você vai poder indicar para qual página você quer que o usuário vá assim que ele fizer o login. Vamos supor que o usuário que acabou de logar tem um cargo de autor. E esse cargo você quer que assim que ele fizer o login, seja encaminhado para a página posts, por exemplo. E todo usuário que acabar de logar que tiver esse cargo, será enviado para a página de posts. E a opção de baixo aqui é praticamente a mesma coisa, só que ao inverso. Se todo usuário que acabar de deslogar você quiser enviar ele para alguma página específica, você pode colocar aqui. Todo usuário, quando ele acabar de deslogar, ele será enviado para essa página. Na quarta categoria, código personalizado. Na primeira opção, CSS de administrador personalizado. Ao ativar essa opção, você pode modificar o CSS do dashboard do WordPress. E como você faria isso? Vamos supor que eu queira modificar a cor de background dessa área aqui, do próprio plugin ASE. Primeiro eu tenho que saber a classe CSS desse componente. Então eu abri o DevTools, você aperta o F12 e vai aparecer, você seleciona essa opção e você seleciona o que você quer modificar. Quando seleciona, vai aparecer aqui no lado, qual que é. Nesse caso, esse elemento, essa div, tem o ID, a senha, traço header, e tem a classe a senha-header. Nesse caso eu vou pegar a classe, dei 2 cliques, copiei. Quando eu venho aqui no CSS do administrador, como é uma classe e não o ID, eu coloco um ponto, que é o seletor de classe. Coloco um ponto, abro as chaves
E aqui eu digito o código CSS que eu quero. Vamos supor que eu queira ter a cor do background. Então eu coloco background color e coloco header e coloco head, então para colocar como vermelho. Eu salvo as alterações e mudou aqui a cor do background. CSS de front-end personalizado. Esse daqui é basicamente a mesma coisa, só que para o front-end. O front-end é a parte em que os seus usuários veem o site. Essa é a parte do administrador, também back-end, e essa é a parte do usuário, que é o front-end. Então eu ativo aqui, expando, e é o processo é o mesmo. Vamos supor que eu queira modificar a cor desse título. Então primeiro eu preciso saber qual que é a classe CSS ou o ID desse título. Nesse caso eu abro aqui o DevTools, F12, eu seleciono essa opção aqui, coloco o mouse em cima e aqui selecionou. Ela é uma tag H1 e tem duas classes aqui. Tem essa de Elemental Heading Title e Elemental Size Default. Eu posso pegar a primeira, eu poderia pegar as duas, mas nesse caso eu vou pegar a primeira só. Agora eu vou vir aqui no CSS de front-end personalizado, ponto, coloco, abro chaves, fecho. E aqui dentro eu vou colocar a cor do texto como head. Eu salvo as alterações e venho aqui no front-end. Quando eu atualizar, não mudou, mas você pode ver que foi adicionado. Só que a prioridade para o código que eu adicionei não está como prioridade máxima. Você pode ver que está aqui adicionado color red, mas ele já tem um color adicionado com prioridade maior. Se eu tirar esse color aqui, ele colocou azul. Por quê? Porque tem outro com prioridade maior também. São dois com prioridade maior. Mas se eu tirar aqui, aí sim vai ser o color vermelho que eu coloquei. Mas como que eu faço para esse color aqui que eu coloquei sobrepor esses outros dois? Eu posso vir nesse código aqui e entre os dois, e entre o ponto e vírgula e o valor, eu posso colocar ponto de exclamação important, importante em inglês. Você coloca isso, salva. Quando você atualizar a página, vai acabar sobrepondo. Inserir os códigos head, body e footer. Essas opções são para quando você quer adicionar algum código dentro dessas tags aqui. No caso, no header poderia ser, por exemplo, a tag do Google Analytics ou do Tag Manager para quem faz monitoramento de uso do seu próprio site. Eu só vou mostrar aqui do header para vocês terem um exemplo. Então eu coloco esse código que é um comentário, eu salvo. Quando eu vier aqui no site com o botão direito e for em exibir código fonte da página, se eu apertar Ctrl F para pesquisar textos aqui dentro da página e colocar esse código, ele vai aparecer aqui. Então esse código, que é um comentário, foi o que eu acabei de colocar. E ele está dentro da tag head. Se eu pesquisar aqui, por exemplo, /head, você pode ver que o head ele termina aqui, ó. E o código que eu coloquei está aqui em cima. Classe personalizada do corpo. Esse corpo aqui é o body. Quando você ativar essa opção, você clica em expandir, você pode selecionar páginas, por exemplo, e quando você salva, você vai ter a possibilidade de colocar uma classe personalizada no body de alguma determinada página. Então, se nós acessarmos aqui páginas, podemos vir em Home e aqui está aparecendo Custom Body Class. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Saulo Martins Web, que inclusive é o meu arroba no Instagram. Se você quiser seguir lá, eu posto dicas e tutoriais relacionados a desenvolvimento web e web design. Se você colocar esse nome aqui e clicar em atualizar, quando você vier aqui na página principal, clicar com o botão direito, exibir código fonte da página. Se você pesquisar a tag body, você pode ver que aqui no final foi adicionado Saulo Martins Web. Então é só você pegar essa classe, você vem em CSS do front-end personalizado, coloca ponto e faz sua modificação aqui. Isso na tag body. Gerenciar ads.txt e app-ads.txt. Esses dois arquivos aqui são relacionados a fraude em anúncios. De uma forma bem resumida, eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas se você quiser modificá-los, é só você adicionar os códigos aqui às instruções. Gerenciar robots.txt. Esse é um arquivo de texto simples que é utilizado para definir como os motores de busca, como o Google, por exemplo, deve rastrear e indexar as páginas do seu site. Aqui, por exemplo, ele está como regra aqui de proibir o /wp admin. E tudo, esse asterisco aqui, é tudo que tiver depois do wp admin. E está falando, em resumo, para o Google não indexar essas páginas, para quando alguém pesquisar pelo seu site, não aparecer essa página aqui, que é de login. Desativar componentes. Desativar o Gutenberg.
Essa opção tem basicamente a mesma função que esse plugin aqui, editor clássico. Se eu vier aqui em páginas com esse plugin ativado e clicar em editar, você vê que essa é a interface que eu tenho acesso. Se eu desativar esse plugin e vier aqui em páginas, editar, eu vou para a página, para essa página, que é a nova página relativamente nova do WordPress, que é o Gutenberg. Mas se você vier aqui no plugin ASE e desativar o Gutenberg, você pode escolher para quais locais você quer desativar. Então, se eu quiser desativar em páginas, eu salvo, eu venho aqui em páginas, quando eu clicar em editar, vai voltar para a mesma interface que eu estava usando com o plugin editor clássico. Mas se eu for em posts e clicar em editar, vai para o Gutenberg, porque aqui nas opções eu só coloquei páginas. Eu teria que marcar posts também. Desativar comentários. Você pode marcar essa opção se você quiser desativar comentários, por exemplo, em posts. Desativar REST API. Por padrão, todo site WordPress já vem com alguns endpoints de API, como por exemplo, se você digitar /wp JSON, o meu apareceu dessa forma porque eu estou usando uma extensão, chama JSON Formatter. Automaticamente já vai aparecer vários endpoints aqui com informações sobre o seu site. Então, se você marcar essa opção desativar REST API, quando você clicar em salvar, quando eu atualizar aqui, eu vou continuar tendo acesso, porque eu estou numa conta logada. Então, como eu estou logado, eu tenho acesso. Mas se eu abrir aqui na navegação anônima e colocar o URL, eu não vou ter acesso porque eu não estou logado. Aqui até fala que a autenticação é requerida. Desativar feeds. Se você ativar essa opção, vai desativar algumas funcionalidades aqui de distribuição de conteúdo. Para mim isso aqui tanto faz, pode deixar ativado, no meu caso. Desativar todas as atualizações. Desativa completamente as atualizações manuais e automáticas de tema, de plugin. Essa daqui eu acho que não é interessante deixar ativa não. Desativar componentes menores. Quando você ativar essa opção, ela dá algumas outras opções que você pode ativar, como por exemplo, desative a tag geradora meta em head, na tag head, que divulga o número da versão do WordPress. As versões mais antigas podem conter brechas de segurança não corrigidas. Então, por exemplo, nesse caso não está ativado. Se eu vier aqui no meu site, clicar com o botão direito, exibir código-fonte da página, se eu pesquisar aqui WordPress, você pode ver que tem aqui a tag meta com o name generator e o conteúdo, WordPress e a versão do WordPress. Se eu ativar essa opção, eu ativei, vou em salvar. Quando eu voltar aqui no site e atualizar a página, o meta generator sumiu. E aqui tem várias outras opções que você pode ir lendo. Creio que a maioria aqui você deveria ativar, que são coisas simples, como o nome já diz, componentes menores. Segurança, limitar tentativas de login. Essa é uma opção muito interessante, porque você pode definir quantas vezes um usuário pode tentar acessar uma conta antes de ser bloqueado. Então aqui está três tentativas de login com falha permitidas antes do bloqueio de 15 minutos. Então se o usuário fizer 3 tentativas falhas, ele é bloqueado por 15 minutos. E se ele for bloqueado por 15 minutos 3 vezes, então ele será bloqueado por 24 horas. E aqui você pode definir quantas tentativas você quer. E é interessante que aqui ele até dá o relatório de quantas tentativas de login com falha foram efetuadas, com o endereço de IP e o nome que foi utilizado. Ofuscar slugs de autor. Com esta opção ativada, você ofusca as URLs da página de autor, que são expostas publicamente. Por exemplo, se eu vir aqui no meu site e essa opção desativada, se eu colocar aqui o meu domínio, colocar /autor, /Saulo Martins Web, que é o nome do meu usuário, ele abre a página do site com o título aqui com o meu nome e mostra algumas informações. Se você desativar, ou melhor, se você ativar essa opção de ofuscar a URL e salvar a alteração, quando você vir aqui e der um Enter, vai redirecionar o usuário para a página não encontrada, sua página 404. Ofuscador de endereço de e-mail. Essa daqui é outra opção interessante para a questão de segurança. Quando essa opção não está ativada, por exemplo, se você vem aqui em páginas, na página home, se eu vier em editar com elemento, se eu colocar aqui, por exemplo, um shortcode, se eu colocar aqui um e-mail, por exemplo, dentro de um shortcode, não tem problema. Se eu atualizar
a página, ele vai estar aqui. Abriu a ferramenta de desenvolvedor e selecionar esse texto, você pode ver que é uma div e aqui está o e-mail. Então, robôs que estão escaneando sua página podem coletar esse e-mail e utilizar posteriormente para spam e afins. Contudo, se você ativar essa opção, você clica em expandir, você vai ter que utilizar um shortcode. Então, você copia, ou pode ser isso aqui de baixo, que aí vai colocar como display inline, tanto faz, pode ser isso aqui. Se você vier em páginas, você seleciona esse shortcode e aqui você coloca o shortcode em si. Então, e aqui você põe o e-mail que você quer entre aspas duplas. E então mesmo que os robôs de busca façam escaneamento na sua página, eles não vão arrumar nada, porque o e-mail foi ofuscado aqui no código-fonte. Desativar o XML-RPC. Eu não vou entrar em detalhes em relação a esse protocolo, mas é interessante você deixar isso aqui ativado. Otimizações. Controle de envio de imagem. Com essa opção ativada, você pode definir a largura máxima e a altura máxima das imagens que você ou os responsáveis do seu site vão fazer o upload nele. E para excluir uma imagem da conversão e do redimensionamento, é só acrescentar um sufixo "-nr" no nome da imagem. Então, como funciona na prática? Se eu vier aqui em mídia, se eu clicar em adicionar arquivo de mídia, aqui eu tenho dois arquivos com 4.000 e com 4.000 por 2.000 pixels e outro com a mesma dimensão, mas com o sufixo "-nr". Eu primeiro vou subir o que não tem um sufixo, então o arquivo aqui foi feito o upload dele. Se você abrir o URL da imagem e colar em uma nova página, quando você passa o mouse aqui por cima, você pode ver que, na verdade, as dimensões estão por 1920 por 960. Porém, se eu fizer o upload da outra imagem com o sufixo "-nr" e eu pegar o URL dela e colar aqui, você pode ver que ele manteve as dimensões 4.000 por 2.000. Controle de revisões. Evite o inchaço do banco de dados, limitando o número de revisões a serem mantidas para alguns ou todos os tipos de postagens que suportam revisões. Então, se eu ativar aqui, ou melhor, se não tiver ativado, quando eu venho aqui em páginas, por exemplo, eu venho em home, você pode ver aqui no canto revisões, 129 vezes que foi feita a revisão nessa página. E aqui vão ter todas as modificações que foram feitas. Se você vem a otimizações, você expande, você seleciona páginas ou tudo o que você quiser aqui e você limita a 10 revisões. 10 revisões para páginas. Controle de Heartbeat. Modifique o intervalo da API de Heartbeat do WordPress ou desative-a nas páginas de administração, nas telas de criação e edição de posts e ou no front-end. Isso ajudará a reduzir a carga da CPU no servidor. Eu não vou entrar em detalhes o que é esse Heartbeat, mas talvez seja interessante para você não desativar, porém você pode clicar em modificar e aumentar um pouco esse intervalo. E quanto mais você aumentar, maior vai ser a redução de carga de uso da CPU no servidor. Entrega de e-mail. Se você vai trabalhar com envios de e-mail, você pode querer modificar os padrões do WordPress. Então você pode colocar o nome do remetente, do usuário e o e-mail também. E se você quiser, você clica em forçar o uso e ele vai sobrepor tanto o padrão do WordPress quanto de outros plugins que tem a opção de e-mail customizado. Aqui é sobre o protocolo SMTP, que é algo mais técnico, eu não vou entrar em detalhes. Múltiplas funções de usuário. Se você ativar essa opção, ou melhor, se eu vir aqui em usuários, se eu clicar em criar um novo usuário, por padrão eu só poderei adicionar uma função, um cargo para esse usuário. Mas se eu ativar a função de múltiplas funções de usuário, quando eu vier em usuários, criar novo, eu poderei adicionar como assinante, como autor. Isso aqui é interessante se você quiser fazer um sistema de curso, por exemplo. Ver admin como função. Se você ativar essa opção e clicar em salvar, vai ser liberada uma nova opção aqui, View As, é visualizar como. Você seleciona como você quer visualizar o dashboard de admin. Você clica em autor, por exemplo, e é dessa forma que os usuários com cargo de autor visualizam o seu site.
Você pode clicar aqui em View As e voltar para administrador. Proteção por senha. Você pode proteger todo o seu site para qualquer usuário que não seja administrador, colocando uma senha. Vai para uma página solicitando a senha. Se eu colocar a senha correta, eu consigo acessar o site. Modo manutenção. Se você estiver fazendo alguma modificação no seu site e quiser deixar ele fora do ar temporariamente, você pode vir aqui, põe um cabeçalho, um texto, uma descrição e um fundo que eles disponibilizam. Vai aparecer um ícone aqui desse martelo indicando que está em manutenção. E se eu acessar o site aqui, vai aparecer a mensagem, a descrição e o fundo que você escolheu lá. Redirecionar 404 para a página inicial. Se você deixar ativado, quando os usuários acessarem uma página que não existe, que redireciona para 404, na verdade será redirecionado para a página inicial. Exibir resumo do sistema. Se você ativar essa opção, ele vai exibir algumas informações sobre o sistema. Mas para isso, você tem que, além de salvar aqui, desativar o widgets do painel. Essa opção agora você tem que deixar desativada. Quando você vier aqui em painel, aqui vai aparecer o sistema, a versão do PHP e algumas informações sobre banco de dados e o IP. E para finalizar, a última opção, status de visibilidade dos mecanismos de pesquisa. Quando essa opção está ativa, ela simplesmente vai mostrar uma informação simples sobre o seu site e como ele está configurado para a indexação no Google. Que isso aqui é basicamente quando você vem aqui em configurações, leitura e essa opção, visibilidade nos motores de busca. Se você marcar essa opção, evita que os mecanismos de busca indexem o seu site no Google. Então aquela opção só informa sobre esse status ali. Você pode vir aqui em saulomartins.com, ASE, você vem em Features e aqui você pode ver todas as opções que esse plugin tem. E aqui no canto ele vai mostrando a categoria em que a opção está. Esse plugin também tem uma versão paga com algumas opções. Você pode desmarcar aqui as grátis, deixar somente no plano Pro deles e verificar aqui as opções. Dependendo do seu caso, talvez seja interessante você assinar o plano pago deles. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que esse plugin também seja. E se você gostou do vídeo, deixa um like aí, considere se inscrever. Eu pretendo postar mais tutoriais interessantes sobre desenvolvimento web, UI e UX design e compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho sobre esses assuntos. Você pode também, se quiser, me seguir no Instagram, @saulomartinsweb. Lá também eu irei postar dicas, tutoriais e se você quiser contratar meus serviços de UI UX Design ou desenvolvimento web, mais especificamente na criação de sites com qualidade técnica e profissional, é só mandar uma mensagem que será um prazer te ajudar, tá ok? Muito obrigado e até!